Oi pessoal, vou fazer um exercício, uma letra de um exercício, agora da seção 1, número 5. Nesse exercício, pede-se que faça o esboço de um gráfico de cada função, né? Peguei a da letra D, x² sobre x² menos 6. Sendo que você precisa dar os zeros da sua função, as assíntotas, pontos extremos e pontos de inflexão, se existem, é claro. Ok? Então, aqui o domínio da nossa função, para começar, é mais ou menos 4, certo? Porque o domínio, se você colocar mais ou menos 4 aqui, zero seu denominador, faz sua função não existir nesses pontos. Ok? Então, vamos lá. Agora, para primeiro passo, vamos encontrar os zeros da função, então. Ok? Ok, agora vamos começar com os zeros da função, então. Qual seriam os valores que colocado nessa função que faria ela dar zero? O próprio zero, certo? Se você colocar zero no numerador, fica zero sobre menos 16, que vai dar zero. Ok? Então, temos que f de zero é igual a zero, ok? Então, a gente já tem que x igual a zero, zero é a sua função. Agora, dá uma arrumadinha aqui. Ok, segundo passo, nós vamos encontrar as nossas assíntotas. Primeiro, as verticais. As assíntotas verticais, elas vão ser valores tais que eles não possam ser atribuídos na sua função, certo? Vai ficar uma assíntota na vertical, então é referente a valores em x. A gente acabou de ver que x igual a mais ou menos 4 são valores que não podem ser atribuídos na sua função. Então, esses serão os valores de x para as suas assíntotas verticais. Ok? E as suas assíntotas horizontais, então. As assíntotas horizontais vão ser, quando você faz no gráfico, vai ficar algo assim. E vai ser quando o seu x tende ao infinito e a sua função não vai atingir aquele valor, né? Vai atingir próximo pela direita e pela esquerda. Mais pra frente eu vou fazer o gráfico, vai ficar mais claro pra gente. Mas então, vamos calcular o limite de x tendendo ao infinito da nossa função, né? Que é x² sobre x² menos 16, que vai ser o valor que a gente vai encontrar para a assíntota horizontal. Aqui, a gente pode pegar o limite, quando x tende ao infinito, colocar o x² em evidência aqui, certo? Aqui em cima não tem o que fazer. Aqui, colocando x² em evidência, vai ficar 1 menos 16 sobre x², certo? Aqui a gente pode simplificar. E aqui vai ficar 1, aqui em cima, certo? Aqui vai ficar 1. Aqui a gente tem 1. E esse valor, quando x tende ao infinito, ele vai tender a zero, certo? Então, a gente vai ter igual a 1. Esse valor, em y, vai ser a nossa assíntota horizontal. Ok? Que eu vou colocar abreviado assíntota horizontal. O terceiro passo, que ele vai se referir aos pontos extremos. Os pontos extremos nada mais são do que máximos e mínimos da sua função, ok? Máximo ou mínimo. Então, para calcular máximo ou mínimo de uma função, a gente tem que derivar a função e encontrar onde ela zera, certo? Porque esses serão os candidatos a máximos ou mínimos.
Então, só para colocar aqui a função novamente, a função que a gente tem é x² sobre x² menos 16, certo? Vou tentar organizar aqui para ficar melhor. Então, a derivada da nossa função, ela vai ser o quê? A derivada do primeiro, que é a derivada do de cima, que vai ficar como? 2x vezes x² menos 16, menos o de cima, x², certo? Vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo, a gente tem só esse monômio em função de x, né? Só esse monômio com x. Então, esse daqui vai ser constante. Quando a gente derivar, ele vai zerar. E aqui o 2 cai, fica a mesma coisa do de cima, fica 2x. Ok? E aí, a gente vem aqui e coloca sobre o x² menos o 16 também ao quadrado, certo? Porque fica a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Ok? Aí aqui a gente vai fazer distributiva e ver como é que vai ficar. Então, a gente colocar aqui mais para baixo. Aí aqui a gente coloca 2x vezes x², fica 2x ao cubo menos 2,16, vai dar 32x, certo? E aqui a mesma coisa, 2x² vai ficar 2x ao cubo, e aqui com o sinal de negativo. Então, menos 2x ao cubo sobre o x² menos 16 ao quadrado. E aqui a gente pode cortar esses valores, né? 2x² menos 2x² vai dar zero. Então, vou colocar aqui do lado, não vai ter como mais simplificar, então a gente tem que a nossa derivada, ela vai ser menos 32x, certo? O valor aqui, sobre x² menos o 16 ao quadrado, ok? Essa é a nossa primeira derivada. Aqui eu vou colocar também, primeira derivada é igual a isso. Ok, e eu falei que nos pontos extremos, eles vão ser candidatos, serão aqueles valores tais que irão zerar a nossa função, certo? E qual valor que a gente pode atribuir na nossa primeira derivada que vai zerar ela? O próprio zero, certo? Porque aqui em cima, no numerador, a gente só tem menos 32 vezes o x. Se a gente coloca menos 32 vezes zero, zero aqui em cima, então zero a derivada. Ok? Então, vamos ver como que a gente pode colocar isso. Temos que x igual a zero é candidato a máximo ou mínimo, certo? A gente tem que ver como que a nossa derivada varia antes e depois, para saber se ela decresce antes ou cresce depois, como é que vai ser, para ver se ele vai ser máximo ou mínimo, e depois a gente precisa analisar se vai ser absoluto. Ok, aqui eu abri o denominador, coloquei o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, para a gente analisar como que vai ser a nossa derivada, como que ela vai se comportar em relação a ser positiva ou não. Para, por exemplo, a gente tinha aqui o zero, era o nosso candidato a máximo ou mínimo. Então, vamos ver valores de x menores que zero, por exemplo. Por exemplo, menos 1. A gente coloca menos 1 aqui, vai dar 32 positivo, certo? Aqui vai sair positivo de qualquer forma, por causa do expoente par. Aqui vai ficar menos 32 vezes 1, mais 256, então não tem como esse valor vezes menos 1 ao quadrado ser maior do que 256. Então, de qualquer forma, vai ficar positivo com positivo. Então, a derivada, ela também vai ser positiva, vai ser maior do que zero para valores menores do que zero. Ok, agora vamos fazer o mesmo testezinho
em relação sinal positivo ou negativo, de forma que o x seja maior do que zero, certo? Para a gente ver como que vai variar tanto a função quanto a derivada de acordo com esse ponto candidato a máximo ou mínimo, ok? Então, vamos pegar um positivo agora, a gente coloca ele aqui, aqui vai dar negativo e da mesma forma aqui vai continuar positivo, certo? 1 ao quadrado menos 32 mais 256 vai dar um valor positivo. E aqui negativo, então fica negativo com positivo, negativo. Então, isso vai ser menor do que zero, para x maior do que zero. Ora, se a gente tem que, antes do zero, a nossa função, fazer um esboçozinho aqui. Aqui tá o zero, ok? Só um esboçozinho. Antes do zero, a derivada ela vai ser maior do que zero. Então, a função vai ser o quê? Crescente, certo? Só que depois do zero, ela vai ser menor do que zero. Então, a função vai ser decrescente. Se ela cresce para depois decrescer, o zero ele seria um ponto de quê? De máximo, certo? Ponto de máximo. Agora falta a gente descobrir se vai ser máximo relativo ou máximo absoluto. Então, temos que, para ser máximo absoluto, a gente tem que toda a função, em qualquer valor, ela vai ser sempre menor, certo? Menor do que a função nesse ponto, que a gente está analisando agora, o zero. Ok, então para analisar isso, aqui a gente tem que a nossa função em zero, ela vai dar zero, certo? Só para colocar um parênteses aqui, a nossa função, ela é x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 16, ok? Então, a nossa função, ela pode atingir valores maiores do que f de zero, que daria zero, certo? Será que ela pode? Será que esse f de zero vai ser absoluto ou não? Então, a gente vem aqui e coloca 1, por exemplo, certo? Aqui vai ficar 1 sobre 1 menos 16, aqui vai ficar menos 15, aqui vai dar negativo. Então, no caso, a gente tem que colocar um valor maior do que negativo, um valor que aqui dê maior do que negativo 16. Por exemplo, aqui a gente poderia pegar o 5, certo? Porque 5 vai sair 25 menos 16, aqui vai ficar um número positivo, aqui também vai ficar 5 ao quadrado, 25. De qualquer forma, aqui esse valor em f de 5, ele vai ser maior do que zero. Então, f de x igual a zero não é máximo absoluto, certo? X igual a zero não é máximo absoluto. Se ele não vai ser máximo absoluto, mas nós vimos aqui que ele é máximo, logo ele será máximo relativo. Aqui nós temos que, se o nosso x igual a zero não vai ser máximo absoluto, logo ele será relativo. O que quer dizer ele ser relativo? Quer dizer que a função ela vai ser menor do que a função em zero apenas para x perto da vizinhança. Isso aqui quer dizer vizinhança dx. Ok, pessoal, agora vamos fazer nosso quarto e último passo, que vai ser os pontos de inflexão. Como que a gente pode encontrar esses pontos de inflexão? Tá falhando a caneta. Os candidatos para esses pontos, para os pontos, será quando a nossa segunda derivada for igual a zero. Porque o que é um ponto de inflexão? É um ponto onde a concavidade da função vai mudar.
de cima para baixo ou de baixo para cima. E a segunda derivada da função, ela analisa esses pontos. Então, o ponto em si vai ser quando ele fizer a segunda derivada igual a zero. Então, só para colocar aqui, a gente tinha que a nossa primeira derivada, ela dava quanto? Ela dava menos 32x sobre x ao quadrado menos 16 ao quadrado, certo? Agora a gente tem que derivar e ver quando que isso vai ser igual a zero, ok? Então, vou organizar aqui direitinho. Então, a segunda derivada vai ficar como? Vai ficar o primeiro, a derivada do primeiro, certo? Que vai dar menos 32, vezes o segundo, x ao quadrado menos 16 ao quadrado, menos a derivada do segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, ok? Só que o primeiro, ele tem um negativo aqui, então a gente vem e coloca um positivo, ok? Então, fica mais 32x vezes a derivada desse cara. Aqui a gente tem regra da cadeia, certo? Tem o ao quadrado e tem o x ao quadrado menos 16. Então, a gente deriva o de fora, que vai dar 2x ao quadrado menos 16, vezes a derivada do de dentro, a gente já derivou x ao quadrado menos 16, negativo 16 é constante, a gente só deriva o x ao quadrado, que vai ficar o 2x, certo? E isso tudo sobre esse cara aqui, x ao quadrado menos o 16 ao quadrado. Ok? Esse primeiro quadrado vem dele e o outro vem da derivada dele, tá certo? Só que aqui a gente pode fazer uma simplificação. Olha, a gente tem esse x ao quadrado menos 16 multiplicando essa primeira parte e um x ao quadrado menos 16 multiplicando essa segunda parte. E a gente tem o mesmo aqui no denominador. Então, a gente pode colocar aqui no numerador ele em evidência. Então, vamos lá. Vamos colocar o x ao quadrado menos 16 em evidência. Aqui a gente colocou ele em evidência, só que tinha 1 ao quadrado, né? Então, ainda vai ficar 1. Como se eu pegasse isso daqui e dividisse por x ao quadrado menos 16. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Agora, a gente coloca ele, então, fica menos 32, ainda fica um x ao quadrado menos 16. Mas, aqui a gente já pode juntar, olha, se a gente pegar todo esse daqui e dividir por x ao quadrado menos 16, esse some, certo? Então, é isso que a gente vai fazer, colocar ele em evidência aqui, multiplicando. Então, fica 32 aqui, a gente pode multiplicar, vai ficar 64x vezes, eu vou colocar o 2x aqui ainda e depois a gente faz a distributiva com ele também, ok? Então, se vocês multiplicarem aqui, vão voltar nisso daqui. Sobre esse x ao quadrado menos 16 ao quadrado. Aqui a gente pode colocar, em vez de colocar esse colchete, colocar a quarta aqui. Ok, aqui eu dei uma organizadinha. Aqui tem um 4. Então, agora a gente pode simplificar esse daqui com um desses, ok? Aqui vai ficar como? Vai ficar o negativo 32x ao quadrado menos 16, mais 64 por 2, a gente faz, vai dar 128, certo? Então, 128x ao quadrado, porque multiplicou x com x aqui. E aqui fica um x ao quadrado menos 16, só que em vez de estar quarta, ele tá ao cubo. Ok? Opa, vou colocar mais pra baixo. Aqui a gente faz a distributiva, vai dar... Vou fazer ela aqui embaixo que vai ficar melhor. Então, vai dar igual a 32x menos 32x ao quadrado. Aqui vai ficar negativo com negativo, positivo, 512, ok?
E aqui vai ficar mais 128x ao quadrado. Sobre o x ao quadrado menos 16 ao cubo. Isso. Agora sim a gente vem aqui. Depois de ter simplificado a segunda derivada, a gente faz o 128 menos o 32, vai dar 96. E aqui vai dar 96x ao quadrado mais 512. Eu vou colocar tudo, aqui eu vou colocar tudo em evidência, depois vocês fazem as continhas aí, ok? Vai dar isso daqui. Ok, pessoal, então a gente tem essa derivada, a segunda derivada, e a gente quer que para os pontos de inflexão, a gente tem que ter que a segunda derivada seja igual a zero. Só que para ela zerar, o numerador tem que zerar, certo? Aqui, como eu já coloquei o valor em evidência, então a gente tem que só esse valor aqui, ele precisa zerar, certo? Se esse valor aqui todo zerar, a função, a nossa segunda derivada zera. Então, eu vou colocar aqui o nosso 12x ao quadrado mais 64. Para qual valor que isso acontece? Para qual valor de x? Então, a gente tem que 12x ao quadrado igual a negativo 64, x ao quadrado vai ficar igual a negativo 64 por 12. Aqui a gente não precisa nem fazer simplificação nem nada, porque para a gente obter o valor de x, a gente teria que passar uma raiz para cá, certo? Só que esse valor tá negativo. Então, e a raiz é quadrada, a gente está trabalhando os reais, então não vai dar certo isso. Então, se não vai dar certo, o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem nenhum valor para x que a gente coloque aqui que faça esse numerador zerar, ou seja, a nossa segunda derivada zerar. Então, vou colocar aqui. Portanto, não temos candidatos para pontos de inflexão, ok? Então, não vai ter pontos na nossa função, no nosso esboço, tal que a concavidade vai mudar nesse ponto, ok? Um esboço do gráfico. Depois eu vou colocar a imagem também com o GeoGebra, que eu acho que fica mais interessante. Então, aqui a gente tem o máximo relativo, certo? Olha, vai ser relativo porque valores de menos infinito até menos 4, a função ela vai ser maior do que a função nesse ponto. Para cá, a mesma coisa, certo? O 4 e o menos 4 são as nossas assíntotas verticais, uma assíntota horizontal, e para valores negativos de menos 4 a 4, a gente tem que a função vai ser negativa, certo? Então, tá para a parte do eixo negativo do f de x. E aí, vocês podem brincar colocando valores para a segunda derivada, por exemplo, entre menos 4 e 4, e vai ver que ela vai dar sempre negativa, portanto, com cavidade para baixo. E para cá, com cavidade para cima, e para cima, então, ela vai ser positiva, a segunda derivada. Ok? É isso aí, pessoal. Obrigada